você, hoje, caminhando com a igreja em Joinville, em Itajaí, em São Paulo, tem alguma diferença em relação às culturas? Porque são lugares diferentes, né? Sim. Aqui o povo dorme 9 da noite. Se tu quer fazer um GPzinho 11 da noite, tem que ser rapaziadinha toda solteira. Senão já não vão mais. Tem lugares que, cara, madrugada não é problema. É o horário que dá. Né? Como é essa questão da pregação do evangelho em diversas culturas, pastor? Eu acho que esse texto ele é fundamental para o entendimento, né? Porque Marcos, quando registra isso, já é o último capítulo, né? E ele está se referindo à ressurreição do Senhor, naquele capítulo. Sim. Jesus ressuscitou, eles foram procurar, não encontraram ninguém, falaram, olha, pede para eles me encontrarem em tal região que eu vou estar lá, né? Então ele aparece para Pedro e tal, tudo isso. E Jesus exorta eles antes disso, né? Porque eles não creram. Né? Assim, isso é muito forte, né? Tá. Porque o versículo 14 é uma exortação de Jesus para os discípulos. Olha, como é que vocês não creram? Só porque vocês não me viram, vocês não creram? Né? E aí depois, versículo 15 é isso. Então, vão e pregam o evangelho a toda criatura. Né? É uma ordenança aos discípulos. Né? E o versículo 20 fecha dizendo que eles fizeram isso. Né? Eles foram, de fato, se espalharam. Agora, quando ele fala, Jesus está rompendo, né, um entendimento judaico dos discípulos. Por quê? Porque eles criam que o evangelho, né, que a mensagem da cruz era para os judeus e não aos gentios, porque o povo escolhido de Deus era os judeus. Eles estão dizendo, não, essa mensagem é para todo mundo, né? Então, agora vocês têm que sair, né? E, enfim, eles esperam o derramar do Espírito e, entre aspas, vão, né? Até que a perseguição vem e espalha eles, né? Então, a própria perseguição contra a igreja de Jerusalém é um ato divino. Cara, isso fala, gente, não é pra vocês ficar aqui, não. Vão, né? E eles vão. Enfim, a gente começa a estudar a história dos mártires, né? Tanto o apóstolo Paulo, que vem depois, Pedro, né? Assim, Tiago, todos eles, né? Eles foram mortos, né? E grande parte em outras nações, né? Então, isso é muito importante para o entendimento da igreja. Por quê? Porque o chamado da igreja, obviamente, é um chamado missionário, no sentido de entender a sua missão, mas ele é missional, porque ele não se sustenta só no entendimento. Ele é prático. Tá. A vida da igreja depende totalmente da missão dela, né? Assim, uma coisa não separa da outra. Não dá para falar de eclesiologia sem falar de missiologia. Não dá para falar sobre vida de igreja sem falar sobre a missão da igreja. As duas coisas caminham junto. Ela existe para isso. É um trilho, então, né? É um trilho, né? Eles são paralelos, né? Assim, um vai conduzir, eles vão conduzindo a igreja, né? Ela pensa para dentro e para fora, né? E o cristão é assim. Então ele precisa pensar sempre para dentro, ou seja, na vida com Deus e de levar essa vida a outro, né? Então esse é um chamado dado aos discípulos. A multidão não foi incumbida disso. Então o que me separa de ser um verdadeiro cristão, né? O que me separa de ser um verdadeiro cristão para um falso cristão, ou alguém que ainda tem um entendimento limitado como um cristão, é a missão, é pregar o evangelho. E não somente a pregação no sentido de pregador, púlpito, culto, mas aonde eu estou em missão. Isso é uma igreja missional. Tudo que ela faz em prol dessa missão. Né? Então não é só um entendimento, mas é uma postura, é ação. É a ação da missão. Né? Eu tenho uma mensagem, mas eu sou o mensageiro. Eu levo essa mensagem. Sim. Então, se eu não levar, como quererão se não há quem pregue? Né? Então, essa é a obra da igreja. Né? É óbvio. Mas pastor, por que eu vou pregar se Deus vai salvar quem Ele quer? Mas eu não sei quem Ele quer salvar. É por isso que eu prego. Então, a minha tarefa é pregar. Quem Deus quer salvar, Ele vai salvar. Então, é uma tarefa de todo cristão, né? Essa missão. Então, isso não é reservado a missionários, a plantadores de igreja, mas a todo cristão, na sua casa, trabalho, escola, faculdade, mercado, academia. Ele tem essa missão. É uma ordenança. Né? É uma ordenança bíblica. É cada um com a sua responsabilidade, né? Exatamente. A nossa de pregar e a dele de salvar. Agora, exatamente. A minha ordenança é de pregar para todos, e aí quem ele vai salvar e não tem nada a ver comigo, aí a função dele, ele cuida da vida dele, eu cuido da minha. Ele me salvando já tá bom.